Mas a Bíblia diz, pede-me o que tu queres, que eu te darei, para que a vossa alegria seja completa em mim. Agora também diz, pedis e não recebeis, porque pedis para vos esbanjardes os vossos próprios deleites. Então, só Deus sabe o equilíbrio dessas duas coisas. Não são palavras que se contradizem, mas a Bíblia diz, qual é o filho que pedindo pão ao seu pai lhe dará pedra, ou peixe lhe dará cobra? E se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é bom. Então, é isso que a palavra diz. Então, aqui, esse homem está numa situação onde o coração dele está cheio de angústia. Os organizadores estão numa situação onde vão perder o emprego, porque acabou o vinho. Como você planejou esse casamento e acabou o vinho. E Jesus compadece desse coração. Talvez a sua situação não seja bem essa. Você não está planejando nenhum casamento e nem está numa festa. Mas talvez você tenha um sonho de infância, que tem sido estilhaçado. Ou talvez você tenha alguém que está enfermo. E você não está preparado para ver essa pessoa ir embora. E você pensa, essa pessoa tem tanto que viver. Talvez você está na bancarrota. Ou talvez você está angustiado com uma outra coisa. Talvez você está tendo problemas no seu casamento. Talvez a sua vida está realmente passando por um deserto. Talvez você busca a Deus, mas não consegue encontrar mais a alegria da salvação. Talvez você não está conseguindo mais nem ouvir a voz de Deus. O vinho acabou, a alegria acabou, a angústia se instalou no seu coração. Eu quero dizer a você, Jesus é o vinho novo. Jesus é aquele que se compadece de você. E Jesus é aquele que transforma a água em vinho. Derrama diante dele aquilo que você tem. Derrama as suas angústias. Nem sempre a resposta de Jesus é sim. Mas sempre é uma resposta. Sempre é uma resposta. Às vezes ele realiza aquilo que deseja o seu coração. Às vezes ele te ensina um novo caminho. Às vezes nós fixamos, é isso que nós queremos, e Deus tem algo novo a fazer. Ou às vezes a gente fala, não, Deus nunca vai responder. Uma coisa eu tenho a te dizer, Jesus é sempre melhor do que essa situação que você está agora. Jesus tem uma resposta para você. Jesus tem uma mão estendida para você. Jesus tem algo a fazer na sua vida. Traga as suas talhas, encha de água, derrama diante de Deus o que você tem, que essa água vai se transformar em vinho. Esta água vai se transformar em vinho, porque Jesus tem derramado sobre nós o Espírito Santo, e é um espírito de alegria, é um espírito de milagre, é um espírito sobrenatural, é um espírito que te leva a um relacionamento com Ele. Não é um milagre pelo milagre, não é um milagre pelo poder, mas é um milagre de conhecer a Cristo, é um milagre de realmente andar com Cristo, é um milagre de saber que Deus é bom, e o coração dele se comove, se move, remove toda a angústia do seu coração, e derrama nova unção, derrama o seu Espírito. Ele transforma toda a água em vinho novo, vinho santo, vinho de alegria. E é isso que essa palavra está nos dizendo aqui. Foi isso que aconteceu na vida desse pessoal. Eles estavam angustiados, eles estavam sem esperança. Jesus veio trazer esperança. Esse é o Evangelho de Jesus. E aqui se deu o início do ministério dele, trazendo essa mensagem de
traga-me a sua água e eu vou transformar em vinho. Você não tem o que é necessário para realizar os seus sonhos, mas eu tenho. E os seus sonhos não serão egoístas, os seus sonhos serão sonhos de abraçar o mundo. E eu vou compartilhar contigo os meus sonhos, essa mensagem de Cristo. Ele compartilha conosco os nossos sonhos, nós compartilhamos com Ele os nossos sonhos, e Ele conosco. E então Ele transforma a nossa água em vinho. Ele transforma a nossa água em vinho. E pessoas creem. Sempre há um fruto. Sempre há um fruto. Aqueles ao redor creem. Os discípulos viram aquilo e creram. Ficaram impressionados de ver o agir de Deus através da vida de Jesus. E eu e você também vamos ficar. Se nós trouxermos as nossas talhas cheias d'água, com toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza, toda a nossa falta, todos os nossos sonhos quebrados, nossa dor. Talvez você é uma pessoa que foi abusada pelo seu pai, pela sua mãe, ou quem sabe até passou abuso sexual, e o vinho acabou. O seu coração é uma talha cheia de amargura, de tristeza, de angústia, e você não sabe nem para onde recorrer. Você não tem nem coragem de dizer para ninguém. Traga para Jesus a sua talha. Ele vai transformar em vinho. Eu digo a você, eu sofri muito nessa minha vida. Antes de eu conhecer a Cristo, eu vivi em profunda solidão. Mas eu trouxe para Jesus a minha talha. E Ele encheu. Transformou de vinho, de água para vinho. Muito Ele tem ainda para fazer na minha vida, mas a minha vida passou por essa transformação. Eu trouxe Jesus na minha talha, a talha de amargura, de depressão, de tristeza, de fracasso, de sonhos quebrados, de solidão, de inércia, de crises existenciais. E Jesus tem transformado a minha água em vinho. E Ele pode transformar a sua água em vinho também. Traga a sua talha cheia d'água, que Ele vai transformar em vinho. Eu gostaria de convidar você a orar agora comigo e realmente colocar nosso coração diante de Deus, porque é Ele, não tem mais ninguém. Não importa o que você precisa, se você precisa de um amigo, se você precisa de um emprego, se você precisa de um aumento, se você precisa de cura, se você precisa de um milagre, não importa o que você precisa, é Jesus. É reconhecer que nós somos incapazes por nós mesmos de sairmos dessa situação. Nós só temos água, não há vinho. E através do poder transformador de Deus virá o vinho. Senhor Jesus, nós queremos Te louvar pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós trazemos a Ti o nosso coração, Deus, e nós Te pedimos, transforma a nossa água em vinho. Nós derramamos agora, pelo poder do nome de Jesus, o nosso coração na Sua presença, e Te pedimos, transforma a nossa água em vinho.